Olá, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vou conversar com Lúcia Leitão, diretora de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, sobre a atividade desenvolvida nos últimos meses. Vamos ficar a saber como têm evoluído as reclamações dos clientes bancários e também como é que têm sido aplicadas as regras para mitigar o impacto da subida das taxas de juros nas famílias. Lúcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O relatório de supervisão comportamental, que acaba de ser publicado, mostra que houve um aumento da renegociação de contratos de crédito. Que balanço faz da aplicação das regras para mitigar a subida das taxas de juros? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir destacar alguns dos tópicos mais relevantes que nós abordamos no relatório de supervisão comportamental de 2022. Relativamente à sua questão, eu gostaria também de começar por sublinhar que a supervisão comportamental, como habitualmente, dá uma particular atenção sempre que há uma nova iniciativa legislativa ou regulamentar, trabalhando em articulação com as instituições para acompanhar a adequada implementação desses direitos que as normas estabelecem para os consumidores de produtos bancários e garantindo, através de uma fiscalização próxima da atuação das instituições, que esses direitos estão a ser efetivamente garantidos. Neste caso, a sua pergunta refere-se, julgo eu, à atividade que tem vindo a ser desenvolvida pelas instituições no âmbito do dito PARI, o Plano de Apoio para o Risco de Incumprimento, que tem tido ao longo dos anos, e em particular em 2021, no setembro de 2021 e agora junto ao final de 2022, alterações significativas por decisão do legislador, que tem vindo a exigir das instituições cada vez mais uma atuação preventiva na mitigação do risco de incumprimento dos clientes bancários. E, de facto, tivemos um conjunto de iniciativas que vieram consubstanciar-se no Diploma 80A 2022, de 25 de novembro, que veio reforçar de uma forma muito precisa, com critérios definidos de forma muito concreta, diria eu, níveis de taxa de esforço que as instituições têm que ponderar nos seus clientes, em particular, e aqui este diploma refere-se aos clientes mais afetados pela subida das taxas de juro de referência e que impactaram na subida, portanto, se repercutiram na subida de Euribor, e como sabemos, o crédito à habitação são contratos, a sua grande maioria, indexados à Euribor, e, portanto, esse diploma veio definir um conjunto de normas, de princípios e de obrigações que as instituições devem cumprir na avaliação da taxa de esforço do impacto dos seus clientes, para ver e avaliar de uma forma muito proativa e preventiva o risco de incumprimento. O Banco de Portugal exige às instituições o reporte de informação sobre os contratos que são integrados em PARI, quer no regime geral que está em vigor no âmbito do regime geral do incumprimento, quer agora, de acordo com estas normas específicas deste diploma, mais propriamente focado nos clientes de crédito à habitação própria e permanente, e com base na informação que recebemos das instituições, destaca-se efetivamente um aumento do número de contratos integrados em PARI e o aumento das renegociações efetivamente celebradas, e esses dados referem-se, eu gostaria de sublinhar, a janeiro, portanto, são dados preliminares, são dados, volto a sublinhar, provisórios, mas que provam de facto que, se compararmos os contratos integrados e renegociados neste regime do PARI em janeiro de 2023, com os dados que recebemos do ano 2022, houve de facto um aumento muito assinalável. De facto, o acompanhamento que temos vindo a fazer das instituições prova que as instituições estão a ser proativas, a contactar os clientes, como não podia deixar de ser, aliás, a norma assim o exige, a contactar os seus clientes quando não têm informação sobre o seu rendimento, para avaliar as taxas de esforço. Também gostaria de sublinhar que muitos dos contratos integrados em PARI, por vezes, não se confirma que o cliente tem, de facto, dificuldades, e também, muitas das vezes, é o próprio cliente que não quer estar integrado em PARI e, portanto, ele próprio assume perante a instituição que não tem risco de incumprimento. Portanto, vamos continuar a monitorizar a implementação destas medidas, em particular estas medidas de prevenção de risco de incumprimento, com particular atenção no âmbito destas medidas mais específicas que se dirigem aos contratos de crédito à habitação própria e permanente.
Também cresceram os processos abertos no âmbito do procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, o chamado PERSI. Esta tendência vai manter-se? Espera que o incumprimento dos clientes bancários possa aumentar? Eu gostaria até, ligando com aquilo que acabei de mencionar, havendo um reforço das medidas de prevenção do risco de incumprimento, obviamente que o primeiro objetivo é que não haja incumprimento. E o PERSI, designado PERSI, contempla as situações em que os clientes já entraram em incumprimento. E, de facto, houve um aumento em 2022, que nós também destacamos de forma detalhada no relatório de supervisão comportamental, com base na informação, sublinho que as instituições são obrigadas a reportar à supervisão comportamental. Essa informação evidencia um aumento dos contratos integrados em PERSI, portanto, contratos que já estavam em cumprimento. Esse aumento que se registra em 2022 registra-se em relação a um período anterior que tinha níveis historicamente baixos de contratos integrados em PERSI, e todos sabemos que nesse período vigoraram as moratórias de crédito. Portanto, esse aumento tem que ter em atenção o valor do período anterior, mas sublinharia também que, se formos comparar os contratos integrados em PERSI que aumentaram em 2022, quer no crédito à habitação, quer no crédito aos consumidores, no que se refere no crédito à habitação, os níveis de integração em PERSI são inferiores ao período pré-pandemia. No caso do crédito aos consumidores, a situação é diferente, já há um aumento no final de 2022 para níveis superiores ao período pré-pandemia. O atual contexto também nos leva a ponderar que a situação das famílias, por vezes, enfrenta dificuldades, e também sabemos que os clientes bancários, nomeadamente os que têm contratos de crédito, que é aquilo que nos preocupa no âmbito do PERSI, tendem a dar uma particular atenção ao cumprimento do crédito à habitação, e todos percebemos porquê. As novas regras, que incluem ainda a isenção de comissões bancárias na amortização antecipada de créditos e a possibilidade de os clientes usarem PPRs para liquidarem empréstimos à habitação, tiveram com certeza implicações na atividade de supervisão comportamental. Pode explicar-nos que implicações foram essas? Sim, claro. Nós estamos, como eu mencionei logo no início da nossa conversa, muito atentos à aplicação dos novos direitos que os clientes bancários recebem por iniciativa do legislador, e estivemos imediatamente atentos à decisão contida no diploma publicado no final de novembro do ano passado de suspender a cobrança de comissão de reembolso antecipado até o final de 2023 nos contratos de crédito à habitação. E fizemos de imediato uma inspeção transversal, fomos avaliar de uma forma muito célere os pressários das instituições, verificámos, portanto, o pressário de 98 instituições, e em cerca de 94 instituições encontramos informação incorreta. Contactámos de imediato essas instituições e verificámos que 85 dessas instituições tinham cobrado indevidamente a comissão de reembolso antecipado de crédito à habitação, e, portanto, as instituições foram chamadas a devolver, e, como referimos no relatório de supervisão comportamental, foi devolvido por parte das instituições que tinham cobrado indevidamente essa comissão cerca de 502 mil euros. Significa que este trabalho atento, célere, da supervisão comportamental levou a que as instituições não se atrasassem na implementação deste novo direito atribuído aos consumidores de crédito à habitação. Em termos globais, em 2022 voltou a haver um aumento das reclamações de clientes bancários. Quais as razões e como avalia a resposta do Banco de Portugal a esta subida das reclamações? A atuação do Banco de Portugal na gestão de reclamações é uma atuação muito exigente. Como sabem, provavelmente saberão que a atuação do Banco de Portugal na fiscalização da atuação das instituições através da análise de reclamações, eu diria, é ímpar a nível europeu, se não no mundo. Portanto, nós temos um trabalho de avaliação da atuação das instituições, portanto, a gestão de reclamações por parte do Banco de Portugal é mais um pilar da sua atuação fiscalizadora das instituições,
E de facto, é um desafio acompanharmos, mas é também um instrumento muito útil para conhecer a forma como as instituições estão a atuar e aquilo que são os desafios que os clientes bancários enfrentam. E nesse contexto, de facto, tivemos aumento de cerca de 13% das reclamações. Esse aumento verificou-se, sobretudo, estivemos a fazer essa análise que também vem amplamente análise detalhada no relatório de supervisão comportamental, deveu-se sobretudo aos aumentos registados no âmbito do reporte de informação parte das instituições à Central de Responsabilidade de Crédito. Deveu-se também ao aumento de reclamações que invocam fraudes, os alegados fraudes nos canais digitais. Isso é uma área que nos preocupa muito a todos, eu digo a todos porque é o banco em geral, não é só a supervisão comportamental, os colegas das outras supervisões, em particular da supervisão prudicial, também estão preocupados, estamos todos preocupados com esta situação, porque sabemos também que as fraudes são cada vez mais sofisticadas, mais complexas, portanto nós também tivemos o aumento das reclamações invocando fraudes e tivemos uma situação peculiar, que foi o aumento de reclamações no âmbito da abertura de conta por parte de comunidades migrantes. Como sabemos, no ano passado foi um grande desafio a integração de grupos migrantes num contexto do início da guerra e, portanto, também aumentaram essas reclamações. Esses são os 3 grupos que contribuíram mais para o aumento das reclamações para os tais 13%. Mas eu gostaria de destacar aqui um ponto que está também no relatório de supervisão comportamental, mas possa parecer mais despercebido, é que, obviamente, o número de reclamações encerradas também aumentou cerca de 10%, mas se compararmos nas reclamações encerradas, aquelas que foram encerradas e se detectaram indícios de incumprimento por parte das instituições e, portanto, o Banco de Portugal atuou e emitiu determinações específicas ao instaurando processo de contornação, a percentagem foi de 2,2%, um número significativamente inferior, à volta de 3,5% das reclamações encerradas em 2021, o que significa que houve mais reclamações, mas em proporção não aumentaram os incumprimentos encontrados nas reclamações por parte das instituições, portanto não é um aumento de irregularidades por parte das instituições, é aquilo que nós temos que nos estar preparados e eu diria que até é positivo, pese embora o trabalho que traz ao Banco de Portugal nas reclamações, mas eu diria que é positivo, o cliente é mais exigente, é mais proativo, quer confirmar de facto que os direitos que lhe estão a ser atribuídos pelo quadro normativo é cada vez mais denso, a situação também que o cliente enfrenta é difícil e, portanto, o cliente quer confirmar de facto se os seus direitos estão ou não a ser assegurados. Portanto, são clientes mais exigentes, eu acho que isso também é bom e que responde ao trabalho que temos vindo a fazer no âmbito da formação financeira, clientes mais proativos com atitudes e comportamentos adequados. Lúcia, muito obrigada por nos dar a conhecer a atuação da Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. O relatório está disponível no site do Banco de Portugal, em bportugal.pt, e pode seguir-nos também no LinkedIn, Twitter e Instagram.